Enquanto o Prota flutua pelo reino celestial, ele procura a bolha que tem o atributo que pertence a ele. Mas toda vez que ele se aproxima das bolhas, elas vão se afastando. Então ele percebe que uma delas não está se afastando dele e resolve checar. Enquanto ele se aproxima para pegar, ele percebe que essa é a bolha certa, especial que nem ele. Enquanto isso, a gente vê aqui acordando e vendo uma luz gigante no céu. A gente vê que a irmã do líder deu uma das folhas da erva para ela e falou para ela avisar se sentisse alguma coisa ruim. Então a Kyo percebe que a mestra dela nem tá olhando para ela. Ela tá olhando para a cachoeira que tem atrás delas, que tá com a água completamente parada. A mestra da Kyo se surpreende por ela ter acordado tão rápido depois de ter comido uma das pétalas da erva. Enquanto elas estão olhando, tentando entender o que está acontecendo, uma luz muito forte desce lentamente do céu. E a gente vê que, na verdade, essa luz vem do líder da seita que está despertando seu atributo. Os dois que estão observando da clareira na floresta ficam muito surpresos porque eles percebem que ele despertou um atributo muito especial, o atributo da Ordem Celestial. A mestra diz que é a primeira vez que alguém desperta a Ordem Celestial e diz que tem um bônus por ele ser o primeiro a fazer isso. Ela diz que o espadachim, discípulo dela, não conseguiria fazer isso porque não foi o primeiro a despertar o seu atributo. O espadachim fica com raiva dele por ter conseguido despertar seu atributo e por ser um atributo tão especial. Ele fica curioso para ver que tipo de poder ele despertou. A mestra dela interrompe o pensamento dele dizendo que, na verdade, é o atributo da água que ele desenvolveu. Enquanto isso, todas as pessoas que presenciaram esse evento ao redor do mundo ficam surpresas ao ver que ele despertou o atributo Ordem Celestial. Apesar da Ordem Celestial ser algo raro, se ele só conseguir despertar 4 ou 5 vezes o atributo dele durante a ascensão, vai ser algo normal. Enquanto eles estão conversando sobre isso, o Prota está no céu, cercado por luzes e água. Por algum motivo, ele não consegue abrir os olhos. Escuta uma voz bem alta falando com ele. Nesse momento, ele consegue despertar a Ordem Celestial pela 6ª vez. Enquanto isso, a irmã dele assiste ansiosa, esperando que ele consiga desbloquear até a 7ª ou 8ª vez. O espadachim se lembra que as pessoas que despertam menos vezes seu atributo despertam entre 4 e 5 vezes. E as pessoas com maior número de despertar do atributo são entre 8 e 9 vezes. A mestra pergunta para ele quantas vezes ele acha que o Lu vai conseguir despertar a Ordem Celestial. Ele diz que não tem nem ideia de quantas vezes ele pode despertar, e diz que quanto mais vezes ele despertar, mais poderoso vai ficar. Enquanto isso, no céu, o Lucal aprende como usar o despertar e a irmã dele vê ele despertando pela 8ª vez. Antes mesmo dela poder reagir, ele vai e desperta pela 9ª vez o atributo dele, chocando ela mais uma vez. Enquanto isso, o Prota se sente no controle de tudo e fica muito feliz por ter conseguido despertar 9 vezes o seu atributo. Assim que ele conclui o despertar dos atributos dele, ele desce do céu e uma mensagem do jogo aparece para ele. A mensagem diz que ele desbloqueou com sucesso os atributos da água, e que ele também adquiriu o poder dos céus e da terra. Todos se aproximam dele e a irmã dele pergunta como é que ele está se sentindo. Mas antes dele conseguir responder, a pequena Kyo diz que quer mais uma folha da erva porque ela gostou muito do sabor. Ele ignora ela e responde à irmã dele que o mundo parece mais claro agora que ele tem seus novos poderes. Ele fala isso enquanto ele manipula a água da cachoeira que tem na frente deles, formando uma bola na palma de mão dele. Kree destrói algumas bolas de água e diz que esse poder vai ser útil de várias formas. Ele parabeniza ele por ter despertado afinidade com a água, enquanto a pequena Kyo ainda fica babando de vontade de comer outra folha da erva. Então o líder da seita ajuda ela a parar de babar e percebe que ele consegue controlar até a água dentro do corpo das pessoas. O Lu percebe que o poder dele é muito incrível e que ele consegue manipular a água desde que tem uma fonte por perto. É um poder muito mais forte do que ele estava esperando. Depois de algum tempo, a irmã dele volta dizendo que já limpou todas as marcas de pés que eles deixaram nos arredores. Informa o irmão dela que eles podem começar a jornada de volta para casa. O irmão dela agradece ela, mas diz que ela apagou todos os traços deixados pela genialidade dele. Enquanto ela faz uma outra folha gigante voadora de uma folha de árvore normal, ela diz que eles têm que se manter discretos porque esse poder vai chamar a atenção de pessoas muito poderosas. Enquanto eles se afastam, o espadachim observa eles pensando que o líder da seita agora é um rival ainda mais forte para ele. E a sua mestra fica animada por finalmente o Lu tá mostrando algum potencial. Então ele se lembra que o Lu nem atingiu seu avanço ainda. Enquanto eles viajam de volta, o líder da seita está enfrentando um dilema. Agora que ele tem muitos pontos de experiência, ele está tentando decidir como gastar os pontos. E ele fica se perguntando quantos níveis ele deveria subir. Ele não quer usar todos os pontos de uma vez porque pode ser útil depois para ele recuperar a mana, ou até mesmo utilizar movimentos poderosos especiais em momentos de necessidade. A irmã dele interrompe ele perguntando para todos se eles querem tomar água da cachoeira espiritual. Os dois discípulos aproveitam a oportunidade e bebem tudo de uma vez. Já o Lu decide que enquanto pega o copo, quantos níveis ele vai subir o personagem dele de uma vez. Então, enquanto ele bebe água, ele sobe 5 níveis de uma vez, deixando todo mundo de boca aberta. Para ele, aquilo não é nada demais. Mas o espadachim e a mestra que estão seguindo eles de longe também ficam muito surpresos com aquilo. Se antes eles já estavam surpresos, agora o espadachim fica morrendo de medo do nosso prota. A mestra dele diz que é impossível negar que o Lu tem um poder impressionante que está desenvolvendo ele muito rápido, porque é considerado algo impossível até mesmo para os gênios subir 5 níveis assim de uma vez.
Enquanto ela tá pensando como ele pode ter feito algo tão impressionante, o discípulo dela dá um grito dizendo que ele finalmente entendeu como ele fez isso. Ele diz que provavelmente o Lu ficou no nível de iniciante todo esse tempo intencionalmente. Então ele percebe que o Lu nunca desistiu de jogar ou foi preguiçoso. Era só uma estratégia e que ele foi muito paciente de ter aguardado todo esse tempo. Ele fica imaginando se ele mesmo teria tanta paciência e não consegue parar de se comparar com o líder. Enquanto isso, a mestra dele continua pensando sobre o ocorrido e diz que na verdade não é tão surpreendente, que o Lu foi uma criança peculiar desde o começo, e que era estranho ele nunca ter se mostrado desapontado por estar no nível de iniciante por tanto tempo no jogo. E isso é a prova de que ele tem um espírito de cultivador inquebrável. Enquanto isso, na folha voadora, a Kyo pergunta para outro discípulo se ele sabe como que o Lu fez aquilo, responde para ela que ele também não tem nem ideia, e a Kyo diz que ele é alguém que fala muito pouco mesmo. Então a Kyo tem um soluço e uma luz azul aparece em volta do corpo dela. Todo mundo fica surpreso e ela fica em pânico por não saber o que está acontecendo. Mas a mestra dela dá um abraço forte nela, dando parabéns por ela ter se tornado uma cultivadora de nível 1. Nesse momento aparece uma mensagem para o líder da seita dizendo que a seita Mo agora tem os requisitos mínimos para ser uma seita de rank nível 9. Embaixo da mensagem tem o botão de aceitar ou recusar e ele não pensa duas vezes antes de aceitar. Do mesmo jeito que você não deve hesitar na hora de apertar o botão de se inscrever aí embaixo. Logo após ele aceitar, aparece uma mensagem de missão concluída e algumas recompensas para ele. Ele ganha 5.000 pontos de recompensa e mais 1 ponto de atitude como espadachim. O Prota fica muito feliz por ter atingido tantos avanços num dia só, e principalmente porque sua habilidade com espadas não tá mais no zero. E agora ele pode usar os seus pontos de experiência para desbloquear o mais alto nível de espadachim do jogo, que desbloqueia o nível Intenção da Espada, que é algo que vai fazer as habilidades do Lu dispararem instantaneamente. Então ele se lembra que aquele espadachim que ele chama de Pirralho é um dos personagens principais nesse mundo. Ele nasceu com 10 de aptidão em esgrima, e é conhecido como Mestre da Espada Impecável. Ele fica um pouco enciumado com isso e ele acha que ele deveria ser conhecido como Mestre do Charme Impecável, porque ele também nasceu com aparência 10. Enquanto ele tá pensando sobre isso, uma notificação do jogo aparece, uma missão de nível 2 para a seita. Essa é uma missão que serve para elevar a seita de nível 9 para nível 8, e o nosso herói acha que é um pouco repentino demais. As notificações com os requisitos e as recompensas começam a aparecer. Um dos requisitos é que a seita tenha 1.000 pontos de reputação, e atualmente ele só tem 307 pontos de reputação. Ele também vai precisar de 3 cultivadores de nível 2, e finalmente a seita tem que ter mais de 100 discípulos, e atualmente são só 10 discípulos na seita Mo. Mesmo sabendo que a seita deles teve um grande avanço na reputação, ele sabe que eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Uma outra notificação aparece avisando que agora ele está no nível 15, o que desbloqueia a função de mestre e discípulo. Vendo isso, ele se lembra que ele pode ganhar pontos de experiência aceitando novos discípulos. Então ele decide tentar. Quando ele clica em aceitar, ele vê um nome que é familiar, o nome do seu pai nesse jogo. O pai dele foi o último líder da seita antes dele, e ele promete que a seita vai prosperar nas mãos dele. Ele vê pelas notificações que seu discípulo Hei Ting também está no nível 10, e ele decide que é hora de ajudar ele com seu avanço. Ele vai até o seu discípulo e pergunta o porquê dele ainda está preso nos primeiros níveis. E o mestre diz que sabe que ele já poderia ter avançado há muito tempo. O discípulo parece meio hesitante em responder e a gente vê uma lembrança dele. A gente vê um velho dizendo que tem uma criança que foi consumida pelo mal. Ele fala para todos tomarem cuidado com a criança porque ele ainda vai tirar muitas vidas. E a gente vê que na verdade essa criança era o discípulo do Lu. Por causa da profecia do velho, as pessoas começaram a associar mortes à presença do menino. Então eles se juntaram para expulsar eles da vila antes que ele trouxesse mais azar. Bem nesse momento, o mestre Lu aparece, dizendo que ele faz parte da seita Mo e é membro da realeza e pede que entreguem um copo d'água para ele. As pessoas se viram para ele e ficam impressionadas com a aparência dele. O mestre se vira para o garoto e pergunta para ele se ele realmente tem as raízes do mal dentro de si. Com medo nos olhos, o garoto responde que sim. E o mestre chama o garoto para entrar para a seita Mo e ser seu discípulo. As pessoas tentam desencorajar o mestre de fazer isso, dizendo que o garoto não é normal. Ele com muita raiva manda que todos se calem. Ele diz para todos que agora o garoto é seu discípulo e que a responsabilidade de tudo que o garoto causar no futuro é dele. O garoto fica muito impressionado e o mestre pede para que ele o siga. E ele diz que ele não vai parar se o garoto cair pelo caminho. A jornada até o topo da montanha foi muito difícil para o garoto. E o mestre Lu teve que literalmente salvar ele de uma queda mortal, segurando ele pelo braço e olhando pro rosto dele, dizendo como ele parecia feio naquele momento. E ele fala pro garoto segurar forte sua mão porque o caminho à frente vai ser difícil. De volta no presente, mestre e discípulo estão de pé na folha voadora. O discípulo comenta com o mestre que tem um ditado que fala que a melhor forma de criar um grande mal é dar esperança e depois retirar. O mestre diz para ele não se preocupar, que ele não vai deixar ele perder as esperanças, e que existe uma névoa no coração dele, mas que não há nenhuma névoa nesse mundo que não pode ser dispersada. Enquanto isso, ele usa o seu poder de água para espantar algumas nuvens que estão à frente deles e exemplificar o que ele está falando. Enquanto eles voam pelos céus, o discípulo se emociona com as palavras do líder. Uma aura azul cresce em volta dele, e nós vemos que o discípulo do mestre Lu
com apenas uma olhada para o céu, conseguiu passar do nível de iniciante. Nesse momento, uma tela de notificação aparece para o líder. Ela diz que pelo discípulo dele ter subido de nível, ele ganhou mais 5.000 pontos de experiência. Como grande egocêntrico que ele fica muito feliz e diz que é muito bom em ensinar os outros. A pequena Kyo assiste tudo isso encantada e começa a aplaudir o mestre. Até o espadachim na outra folha voadora fica impressionado e tem que admitir quão impressionante é o mestre. O espadachim percebe que o mestre já está usando suas novas habilidades com facilidade. E depois de ver que com apenas um discurso o Lu fez seu discípulo subir de nível, ele conclui que só alguém como o Lu poderia fazer algo assim. A irmã do mestre se aproxima e diz que agora que eles subiram de nível, eles conseguem usar outros itens para voar. O mestre pergunta onde ele vai conseguir o item e se ele vai conseguir algum item de edição limitada. A sua irmã e seus discípulos ficam um pouco confusos com o que quer dizer com edição limitada e aqui o pergunta se é alguma coisa de comer. O mestre diz que como ele tá de bom humor, se a irmã dele encontrar um bom lugar para eles descerem, ele vai fazer algo especial para todos. Os dois discípulos ficam muito animados ao ouvir isso. Nesse momento, a irmã dele dispara com um tapete para encontrar mais rápido um lugar, e a pequena Kyo se segura para não sair voando da folha. A irmã do líder pede desculpa pra Kyo e diz que ela vai entender quando ela experimentar quão boa é a comida do líder. A Kyo fica se perguntando se ele realmente é tão bom de cozinha. Assim que eles pousam, a irmã do Lu sai em busca de peixes para a refeição que eles vão fazer. Enquanto isso, os discípulos ajudam a preparar a mesa. O mestre chama a Kyo para conversar um pouco e ensinar para ela mais sobre como ser um cultivador. Ela hesita um pouco, mas decide com ele porque ela admira muito ele. A irmã dele volta muito animada dizendo que pegou 2 peixes. Mas para de repente quando vê que o irmão dela está conversando com seu discípulo. Ele está ensinando para ela naquele momento o que fazer quando um oponente está sendo muito teimoso. Ela para observar por um momento e vê que os dois estão se dando muito bem, que a Kyo já está até completando as frases do líder. Mas a irmã dele fica muito preocupada com medo dele estar ensinando alguma das loucuras dele para ela. Então ela decide interromper os dois atacando o líder na cabeça. Um pouquinho depois a gente vê o líder cozinhando com inchaço na cabeça e a irmã dele dando um sermão na pequena Kyo, dizendo que ela não deve seguir as instruções do seu irmão maluco, porque isso pode pôr ela em muita confusão. Mas parece que já é tarde demais, e a Kyo já foi infectada com o complexo de herói dele. A Kyo diz pra mestra dela não se preocupar porque ela vai trazer um futuro brilhante pra seita. Enquanto o líder parabeniza a Kyo pela sua fala, a irmã dele percebe que já perdeu a Kyo pras loucuras do irmão dela. Um pouco tempo depois a gente vê que eles estão chegando em casa no topo da montanha Dunking. Enquanto a irmã do líder anuncia a chegada, ela acaba deixando escapar um arrotinho. A Kyo fica chocada em ver sua mestra fazendo aquilo e pergunta se ela realmente arrotou. Mas enquanto ela pergunta, ela acaba soltando um arrotinho também. A irmã do Lu fica meio na defensiva e fala que ela fez a mesma coisa. Parece que elas realmente gostaram da sopa que o líder fez pra elas mais cedo. O mestre se lembra de quando ele teve que aprender alguns tipos de comida estrangeira para que ele pudesse se aproximar de outra pessoa. Assim que eles chegam em casa, nós vemos que os 2 espiões que ficaram seguindo eles estão lá esperando eles para dar as boas-vindas, fingindo que eles ficaram por ali o tempo todo. O espadachim olha para sua mestra e pensa que ela seria uma ótima atriz. O líder da seita desce para cumprimentar eles e diz que espera não ter deixado eles esperando por muito tempo. O líder pergunta para a mestra Ning que agora que ele conseguiu o avanço dele, ela não pode dar um barco voador como recompensa. E ela diz que vai arrumar um para ele. Só quando ele termina de falar com ela, ele percebe a presença do espadachim ali. O líder, que se lembra perfeitamente quem é o garoto, dá um pequeno tapa nele e fica surpreso por ele não retribuir. Ele fica se perguntando se o espadachim gostou e se ele não desenvolveu nenhum fetiche estranho no meio desses anos. Nós vemos que a Ning é tia do líder e da irmã dele. O líder sugere que eles entrem para continuar conversando, e a tia Ning diz que vai ajudar a irmã do líder com as dicas de cultivo. Quando a tia termina de responder as perguntas da irmã do líder, se vira para ele e pergunta se ele também não tem nenhuma outra dúvida. Ele pergunta para ela se é melhor ele upar primeiro seu nível de espadachim ou seu nível de cultivador. Ele diz que está fazendo essa pergunta porque desbloquear a habilidade de intenção da espada custa 10.000 pontos de experiência, e com esse mesmo tanto de pontos ele poderia subir 3 níveis de uma vez só. O espadachim parece impressionado pelo Lu querer desbloquear a intenção de espadas. A tia responde que seria mais interessante para aqueles que empunham espada dominar a intenção da espada o mais cedo possível. Eles ficam chocados por ele dizer que consegue desbloquear essa habilidade tão cedo. Ela diz que no passado, todos aqueles que focavam nas suas habilidades com espada conseguiam desenvolver as outras habilidades mais rápido depois de desenvolver suas habilidades com espada no máximo. Ela diz isso tudo pensando que isso ainda não é para o nível dele, que ele deveria escolher outro caminho. Mas nosso mestre parece muito animado e diz que vai conseguir desbloquear essa habilidade, e que vai superar todas as expectativas. A fala dele deixa a tia tão chocada que ela quase engasga com o chá que ela estava bebendo. Enquanto limpa a boca, ela diz que nunca teve expectativas tão altas em relação a ele, e que é impossível masterizar algo tão rápido. Ela diz que essa habilidade tem a ver com a iluminação da alma que demora muito tempo para se conseguir. Mas parece que o nosso herói não está muito disposto a ouvir isso e ele vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer. Se você estiver curioso para saber como ele vai conseguir isso, se inscreve aí e espera até o próximo vídeo.